noite, a paz do Senhor, que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, o seu amor possa se revelar em nosso meio, através da ministração da sua palavra. Louvado seja Deus. Queridos, abram as suas Bíblias na epístola de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. O apóstolo Pedro, hoje em Atos 2, quando ele está concluindo a sua exposição a respeito de Jesus Cristo, ali depois de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, e ele fala de Jesus, prega a respeito de Jesus, usando Joel, versículos de Salmos, e ele conclui a sua mensagem. Lucas diz o seguinte, lá no finalzinho, que em Atos 2:42, que expôs Pedro, falou Pedro ainda muitas outras coisas, exortava aos seus ouvintes, aos novos convertidos, dizendo: apartai-vos dessa geração iníqua, dessa geração pecadora. Agora, apóstolo Paulo, final do seu ministério, prevendo já o seu martírio, um ministério aí de aproximadamente 30 anos, pregando o Evangelho, como um apóstolo, como um missionário, plantando muitas igrejas no território grego, entre os gentios. Ele escreve então para Timóteo, da prisão, já idoso, sabendo que a hora da sua partida está próxima. Ele escreve para Timóteo, deixando algumas orientações. E vejam que, como o Espírito Santo deu a esse homem uma visão, um entendimento dos nossos dias a respeito da humanidade, a respeito da sociedade em que nós vivemos. O apóstolo Paulo, então, escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, dizendo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, pensarão apenas em si mesmos, serão orgulhosos, vaidosos, serão avarentos. Avarento é aquele que ama o dinheiro, coloca o dinheiro, endeusa o dinheiro, faz do dinheiro o seu Deus, a sua razão de viver, a razão da sua existência. Esse é o avarento, que não estende a mão ao necessitado, não pensa a respeito do reino de Deus e do seu próximo, senão em si mesmo. Serão jactanciosos, avarentos, jactanciosos, cheios de si, convencidos, sentindo-se a pessoa mais especial, a melhor, a mais importante no mundo. Ele diz também que serão arrogantes, soberbos, presunçosos. Serão também blasfemadores, pessoas que não têm o menor temor de Deus e abrem as suas bocas para falar daquilo que não entendem, falar da divindade, criticar Deus, criticar a sua palavra. São
blasfemadores, falam mal de Deus mesmo, falam mal de Deus, das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus, sem o menor temor, sem o menor respeito. Diz também que nos últimos tempos, onde seriam tempos difíceis, ele diz que os filhos serão desobedientes aos pais. Que, quebrando um mandamento do Senhor, com promessa, que diz aos filhos: honrem seus pais para que tenham vida longa e tranquila na terra que Deus te dá. Não querem, não creem na palavra de Deus, desrespeitam os pais, se blasfemam contra Deus, se falam mal contra Deus, vão falar mal dos seus pais também, das autoridades, vai falar mal da sua liderança. Se fala mal de Deus, mesmo frequentando uma igreja, mesmo sendo membro de uma igreja, vai falar com facilidade, vai falar mal e vai desobedecer às suas autoridades. Afinal, ele é a autoridade suprema da sua própria vida. Ele diz também que nesses últimos dias, nesses tempos difíceis, os homens, as mulheres serão ingratos, jamais estarão satisfeitos. Por mais que você faça, nunca vai reconhecer. Sempre vai estar faltando algo, sempre vão querer mais e mais. Não há gratidão. São abençoadas por Deus, mas não reconhecem. Apenas chegam diante de Deus com suas preces para reclamar, para murmurar. Nunca tem uma palavra de gratidão, nunca. São ingratos. Ingratos. Diz o apóstolo Paulo também que nos últimos tempos as pessoas seriam irreverentes, não teriam respeito, farão piadas com as coisas sagradas, irreverentes. A vida é uma brincadeira. O culto tem que ser uma brincadeira. Se não for divertido, se não for animado, não serve, porque são irreverentes, são presunçosos, são soberbos. Diz também que serão desafeiçoados, não terão não terão carinho, amor para com nada nem com ninguém. Todos, Deus, seus pais, a liderança, enfim, o mundo lhe deve tudo. Eles se acham merecedores de tudo, tudo de bom. Temos que apresentar sempre um sim, nunca um espere, nunca um não. São desafeiçoados. Eles gostam muito de você enquanto você está servindo aos seus interesses, enquanto você está atendendo às suas necessidades. Quando você diz não, pronto, acabou a amizade, acabou o amor, porque eles não têm afeição por nada, porque são egoístas, lembrem-se disso. Serão pessoas implacáveis, ou seja, duras, sem complacência, inflexíveis, intransigentes. Serão implacáveis, sem misericórdia. Tem o poder de abençoar, mas não abençoa, porque são egoístas, são avarentos, são jactanciosos, uma coisa levando a outra. São implacáveis, são caluniadores, falam mal, sem o menor, se aquilo que estão falando é verdade ou não. Entram hoje então, com as redes sociais,
Vai lá, o dedinho costa, vai lá. Fala mal mesmo, detona com as pessoas, com as instituições. Falam mal, porque são caluniadores. Sabem que aquilo que eles estão compartilhando, postando, falando, é mentira. Mas convém aos seus interesses. Então, não estão preocupados com as consequências da sua calúnia, da sua mentira. Esse é um retrato triste, mas real. Diz que são pessoas também sem domínio de si. E como nós vemos hoje, pessoas sem domínio, descontroladas. Qualquer coisa já sai do sério, já quer partir para a violência, já quer partir para a ignorância. Não tem domínio de si. E nós vemos isso em crianças pequenas, que quando os pais desagradam ela, tirando às vezes um brinquedo, um celular, um tablet, se descontrola, vira bicho. Crianças, adolescentes, jovens que acham, como eu falei, que o mundo lhes deve tudo, não aceitam o não e perdem o domínio e parte para a violência. Essa semana mesmo eu estava assistindo, a mulher para no posto de gasolina para abastecer. O frentista fala com ela: senhora, essa bomba está com defeito, a senhora pode puxar o carro um pouco mais à frente? A mulher puxou uma faca para o frentista, porque achou que ele estava desrespeitando ela. Pessoas sem domínio de si. Diz também que serão cruéis. Como que a crueldade, a maldade, a perversidade humana tem se multiplicado. A mentalidade para o mal. Homens e mulheres inteligentes, podendo usar a sua inteligência para construir, para fazer o bem, mas fazem o mal. Praticam o mal, a pedofilia, crueldade, com bebês, com crianças, com idosos, com mulheres, com famílias, com trabalhador, com cidadão. E essa crueldade está em todos os setores, em todas as esferas da nossa sociedade, desde o pequeno até o maioral. Homens que têm o poder de abençoar o povo, de abençoar a nação, mas não fazem, porque são egoístas, são avarentos, são jactanciosos, são arrogantes, são blasfemadores, são cruéis. Uma geração inimiga do bem, onde invertem os valores. O mal se torna bom e o que é bom se torna mal, porque são inimigos do bem. Trabalham em prol do mal. Se opõem àquilo que é bom, àquilo que é verdadeiro. Então ele está dizendo para Timóteo: assim será. São inimigos do bem, traidores. Serão atrevidos. Serão infatuados. Estão sempre cansados, estão sempre enjoados, estão sempre insatisfeitos, nada está bom. Se faz calor, reclama, se faz frio, reclama. Enfim, são infatuados, estão cansados. Nada nem ninguém é bom o suficiente para ele. Essa igreja já não me serve mais.
Esse carro é bom, mas eu preciso de um melhor. Sabe, essa minha esposa, sabe, esse meu marido, meus pais isso, estão enfatuados, estão sempre enjoados, estão sempre reclamando, estão sempre murmurando. Diz o apóstolo Paulo, na continuidade aqui, serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O prazer tem que estar em primeiro lugar. Não entendem que o louvor, que o culto é para Deus e não para ele. Que o louvor é para Deus e não para ele. Que a mensagem vem de Deus, é para a igreja, mas não para atender, para trazer uma mensagem agradável aos seus ouvidos. Amigos do prazer. Se não tem nada melhor para fazer, eu vou na igreja. Domingo à noite, não tem nada para fazer mesmo, estou sem dinheiro, eu vou lá. Mas não porque são amigos de Deus, não porque amam a Deus, porque estão sempre buscando algo que lhe traga algum tipo de satisfação. Versículo 5. Tendo forma de piedade, veja o que Paulo está dizendo para Timóteo. Tendo forma de piedade, ou seja, tem aparência de santidade. Parece crente, parece cristão, parece uma pessoa que se santifica. Tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tem forma, tem aparência de santidade, mas negam a eficácia dela. Por isso que tem só aparência. Porque se compreendessem o poder e a eficácia da santidade, da piedade na sua vida, não teriam uma vida só de aparência, mas de prática, de vivência, de realidade. Mas não está preocupado com a verdade, senão com a aparência. E nos nossos dias, onde a imagem tem grande poder, como que a nossa sociedade valoriza a imagem mais do que a prática. O discurso politicamente correto, aquele discurso que está em acordo com essa sociedade ímpia, pecadora, blasfema, arrogante, irreverente. Mas se o discurso está afinado com aquilo que eles pregam, daquilo que eles falam, da boca para fora, fala-se muito do povo, da preocupação com o povo, de se dar uma boa educação, saúde, gerar emprego. Fala-se muito disso, mas na prática não é o que vemos. Mas o que importa é o discurso, é a fala, é a imagem. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí ele diz para Timóteo, Timóteo, foge também destes. Foge destes que têm forma de piedade, mas que com a sua vida nega a eficácia da santidade, uma vida de santidade. Foge do meio deles, porque eles não querem ouvir a verdade, eles não querem saber de Deus, eles querem continuar no pecado, eles não querem saber de arrependimento, eles não querem saber de conversão, eles não querem abandonar, eles querem viver de aparência. Então, Timóteo, foge deles, não perca seu tempo
E ele continua. Vamos passar para o verso 14. Foge desses. Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo 14. Foge deles. E tu, porém, Timóteo, o que você vai fazer, Timóteo? Diante desse retrato que o Espírito Santo me revelou, me mostrou a respeito de como seria a sociedade, os homens e as mulheres nos últimos dias, o que você vai fazer? Você vai fugir deles. E além disso, versículo 14, você vai permanecer naquilo que você aprendeu. Tu, porém, permanece. Ainda que essas pessoas estejam se desviando, saindo do caminho do Senhor, indo em busca de um outro evangelho, de um outro Jesus, foge deles. Mas você, meu filho Timóteo, meu filho na fé, você, olho, atenção, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado. Não se deixe levar pela sedução da serpente. O que nós podemos dizer aos nossos filhos, aos jovens, quando saem do ensino médio e ingressam numa faculdade? Mostrar para eles, olha, o nível dos professores hoje é isso aqui, é o que nós acabamos de retratar. Então, foge deles. Tu, porém, meu filho, minha filha, meu jovem, rapaz, moça, homem, mulher, adulto, porque não são somente os jovens que acabam se desviando para aquele evangelho que eles acham que é o verdadeiro, sem nenhuma base bíblica, mas porque é pregado aquele evangelho que ele quer ouvir, é para lá que ele vai. Lá é diferente. Mas você, meu filho, minha filha, foge destes, afaste-se desse, saia da presença desse, não perca seu tempo. Permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, instruído, sabendo de quem o aprendestes. Não, eu sei quem me ensinou, eu sei quem pregou a respeito de Jesus para mim, o que ele me instruiu, sei que está de acordo com a palavra, porque eu era um bereano, eu ouvia e ia para as Escrituras, para conferir se aquilo que ele estava falando é verdade. Nós não podemos dizer amém para tudo que alguém fala em nome de Deus. Se ele está falando algo que você já aprendeu, algo que você está inteirado, está de acordo com a palavra de Deus, aí você pode dizer, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agora, se vem com novidade, se vem com algo estranho, não, rejeitar, foge destes. Permaneça naquilo que aprendestes, naquilo que foi inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Muitos aqui estão tendo a oportunidade de serem instruídos, de serem ensinados nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras, ainda na sua juventude, na sua infância. Muitos estão tendo esse privilégio. Eu não tive. Muitos aqui também não tiveram. Mas isso não é problema. Não é porque eu não tive uma instrução bíblica na minha infância, agora já passou meu tempo, já era. Não, não importa.
a sua idade, não importa a sua idade, o seu grau de escolaridade, não importa. Se você tem o desejo de conhecer a Deus, de conhecer os seus mandamentos, as suas instruções, as suas orientações, se você entende que você precisa de Deus, que você faz parte de uma humanidade que está perdida, está cansada, exausta, que Jesus é o bom pastor, que nele encontramos descanso, encontramos paz, encontramos perdão, encontramos salvação e vida eterna. Então, corra. Não teve na infância? Aproveite o máximo do tempo que você puder para se instruir, para conhecer, para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Você tem o maior professor que poderia ter à sua disposição, o Espírito Santo. Quando você se coloca diante das Sagradas Escrituras em oração, e você ora e pede a Ele: Senhor, me instrui, me orienta, me revela, que essas palavras aqui que se tornem vivas dentro de mim, que ilumine a minha mente e faça o meu coração arder pelas coisas espirituais, pelas coisas eternas. Além disso, temos material vasto hoje. Bíblias de estudo. Nós temos recursos aqui, a nossa igreja está oferecendo um curso básico, simples, mas dado com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado, com muita reverência, onde nós não tratamos a palavra de Deus como uma coisa qualquer, um lanchinho, um pão na chapa, um pastel e um caldo de cana, mas onde a gente oferece um feijão com arroz, uma saladinha, uma comida simples, mas saudável, que vai suprir as suas necessidades espirituais. E ele diz no versículo 16, falando para Timóteo, falando para você e para mim nessa noite: toda a Escritura é inspirada por Deus, Timóteo. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. E essa sociedade dos últimos dias querem nos dizer o que na Bíblia é bom e o que não é. O que é inspirado e o que não é. E essa praga chegou até em muitos seminários de teologia, onde homens desviados da palavra de Deus, que têm aparência de piedade, mas não tem nada a ver com santidade e piedade, estão também distorcendo a palavra de Deus, querendo extrair da palavra de Deus, retirar aquilo que confronta a sua vontade, o seu pensamento, a sua ideia. Eu não concordo com isso. A Bíblia tem que ser adequada. É um livro ultrapassado. Tem coisas boas, mas tem muita coisa ultrapassada. Ela precisa ser ajustada. Quem somos nós para dizermos para Deus o que precisa ou não ser alterado na sua palavra? Ela tem que ser contextualizada, mas não mudada, não alterada, de maneira nenhuma. Toda a Escritura, toda, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Com que finalidade?
Deus inspirou homens a escreverem as Sagradas Escrituras, para que através dela nós recebêssemos o ensino, útil para o ensino. Timóteo, ensine aqueles que querem aprender, aqueles que verdadeiramente querem receber o ensinamento bíblico. A esses ensine. Aqueles, Timóteo, que querem apenas tomar o seu tempo, ocupar o seu tempo, têm forma de piedade, mas negam, entretanto, o poder, foge desses. Não entre em debate inútil, discutindo teologia. Se o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, se vai ser depois da tribulação, eu tenho a minha convicção. Mas isso aí não é primordial para a salvação. Então vamos pregar aquilo que é primordial à salvação, aquilo que é necessário: o arrependimento, o abandono do pecado, a mudança de vida, buscar a Deus nas Sagradas Escrituras, na oração. É isso que vai nos dar base, raiz, alicerce, para construirmos a nossa casa espiritual sobre a rocha e não sobre a areia do mar. Então, ela é útil para o ensino. Então, Timóteo, utilize as Sagradas Escrituras para ensinar aqueles que querem aprender. O que os fariseus faziam? Chegavam com as suas pegadinhas, com as suas ciladas, com as suas armadilhas, fingindo que queriam aprender, chamando Jesus de mestre, bom mestre. Aí vinham aquelas perguntas assim de duplo sentido. Jesus, conhecendo o coração, fugia deles. Não perdia tempo. Ela é útil para o ensino. Então, use as Sagradas Escrituras para o ensino. Não ensine aquilo que as Sagradas Escrituras não diz. Não invente, Timóteo. Não invente. Ensine e pregue as Escrituras, e nada além disso. Foi-se o tempo, um bom tempo, tinha os seus lados, tinha o seu ponto negativo, mas muito mais positivo, onde um pastor, ele precisava estudar teologia, Bíblia. Hoje em dia, querem que o pastor seja psicólogo, seja um pedagogo, tenha outras formações que vá além daquilo que é necessário. Gabinete pastoral, aconselhamento pastoral é para pregarmos o quê? Bíblia. Deixe a psicologia para os psicólogos. Enquanto pastor, no seu gabinete, na sua instrução, use Bíblia, use as Sagradas Escrituras, porque ela é útil para o ensino. Ela também é útil para repreensão. Então, quando tiver, Timóteo, quando você tiver que repreender alguém, repreenda. Mas se ele se chatear, se ele se aborrecer, Timóteo, isso aí não é, essa preocupação não é sua. A sua preocupação é exercer com fidelidade o teu papel, o teu ministério. As Sagradas Escrituras são inspiradas para Deus, para ensinar, mas também para repreender, para repreensão. Está escrito na Bíblia. Se você não gosta dessa palavra, se você vai ser desses que vai dar a mão e tira essa palavra aqui, repreensão, porque pega mal. Está aqui. Então, quando tiver que repreender alguém, repreenda. Quando tiver que corrigir, corrija. Diz para essa pessoa, você está errado. Você precisa se corrigir, você precisa se consertar. Mas usando o quê? Qual é o material, a matéria-prima? As Escrituras. As Escrituras.
Não é o que eu acho, não é a minha experiência de vida, não é a minha vivência. Não, é as Escrituras. Ensinar, repreender, corrigir, para a educação na justiça, para que essa pessoa se torne justa nos caminhos do Senhor. Com que finalidade? Versículo 17. A fim de que o homem, a fim de que a mulher, a moça, o rapaz, o adolescente, o idoso, enfim, o homem, qualquer um de nós, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. As Escrituras, as Sagradas Escrituras, é que nos habilita, é que nos aperfeiçoa. Quando eu coloco em prática as instruções, o ensinamento, quando eu me deixo repreender pela palavra. Quantas vezes somos repreendidos, corrigidos e educados na justiça pela palavra? Ninguém precisa falar nada comigo. Eu leio na Bíblia e essa leitura é suficiente para Deus me corrigir, para Deus abrir os meus olhos e mostrar o meu egoísmo, a minha avareza, a minha arrogância, a minha ingratidão, a minha irreverência. Somos repreendidos pela palavra. Muitas vezes só lendo. Lendo é suficiente. O Espírito Santo está ali. E aí vem aquele compungir no nosso coração. E aí nós entendemos e falamos ali, sozinhos, você e Deus, no seu quarto de oração. E você diz, Senhor, eu tenho falhado nisso. Me ajuda a me corrigir. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Esse é o desejo de Deus para conosco. Ele é bom e quer que os seus filhos sejam bons. Ele é santo e quer que os seus filhos vivam em santidade, em pureza, na verdade, que nós, como seus filhos, possamos refletir aquilo, a imagem, sermos a imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus. Mas como? Se eu não me deixo ensinar, se eu não me deixo repreender, corrigir, se eu não me deixo educar, se eu continuo na convivência daquela pessoa muito legal, muito bacana, muito gente boa, mas que tem apenas forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Se eu negligencio as Sagradas Escrituras, se eu não valorizo Deus, nem os seus mandamentos, como serei perfeito? Jamais. E sem santidade, diz a palavra de Deus, jamais veremos a Deus. Jamais, não temos como ser abençoados por Deus. Ele diz aqui, como nós lemos aqui, fala do desobediente aos pais. Você, filho. Aí nós vimos que há uma promessa, há um mandamento com promessa. Você, filho, está aqui presente. Se você tiver algum problema na sua vida, por exemplo, um problema de saúde, por exemplo, você está enfrentando um problema de saúde, o seu pai, a sua mãe, em oração, pode chegar para Deus e dizer, Senhor, existe na tua palavra um mandamento com promessa, que diz que o filho que honrar pai e mãe terá vida tranquila, será abençoado. Então, Senhor, eu reivindico, eu peço a Ti, eu tomo posse desse mandamento e dessa promessa, porque o meu filho, a minha filha, tem honrado
os seus pais. O seu pai, a sua mãe, pode fazer essa oração? E ainda que faça, Deus vai dizer, não. Essa oração, esse pedido, você pode até pedir pela minha graça, pela minha misericórdia, que eu perdoe os pecados dele, que eu perdoe a rebeldia dele, mas reivindicar essa bênção, você não pode. Porque eles têm desonrado vocês. Você, pai e mãe, você pode fazer essa oração pelos seus filhos? Dizendo para Deus, meus filhos têm me honrado, meu filho tem me honrado, minha filha tem me honrado, e você pedir a Deus por essa bênção? Se você não pode, trate de trabalhar isso aí, o mais rápido possível, ensinando, repreendendo, corrigindo e educando com as Sagradas Escrituras. Ele continua, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, eu te suplico, Timóteo, perante Deus e Cristo, Jesus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. O Evangelho fala de um julgamento. Evangelho que não fala, que não prega a respeito desse julgamento que haverá, não é Evangelho. O Evangelho fala de julgamento, fala de condenação, fala de salvação, fala de absolvição, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados também. Fala de justificação, mas também fala de um julgamento e fala de condenação. Precisamos pregar o Evangelho completo, integral. Não apenas as partes boas e agradáveis. Porque esse julgamento que há de acontecer para vivos e mortos, na manifestação de Jesus e do seu reino, quando ele vier, é real, vai acontecer. E então, para sermos perfeitos, estarmos perfeitos e perfeitamente habilitados para passarmos por este dia, temos que receber o ensino, temos que ser repreendidos, corrigidos e educados, temos que ser. Não podemos negligenciar isso, porque haverá um dia que Deus e Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, quando Cristo voltar. E aí ele diz para Timóteo, Timóteo, prega a palavra, Timóteo, prega o Evangelho, Timóteo, prega as Sagradas Escrituras, Timóteo, com com insistência. Seja um pregador incansável, Timóteo. Com insistência. Quer seja oportuno, quer não, trate você de criar a oportunidade. Peça a Deus a oportunidade. Tem aquela pessoa no seu trabalho com quem você quer compartilhar o Evangelho, mas você não tem a oportunidade? Ore a Deus, pedindo por essa oportunidade. E qualquer brechazinha que a pessoa der, entre com o Evangelho. Pregue a palavra. Com insistência. Quer seja oportuno, quer não. Novamente aí, olha os verbos que ele usa aqui. Corrige. Correção. Corrige. Quando precisar corrigir, corrija. Repreende. Quando tiver que repreender, repreenda. Senão seremos repreendidos por Deus. Exorta. Mas também não é só correção, repreensão, mas também exortação. Exortação engloba consolo. Quando tiver que usar as Sagradas Escrituras para consolar o que está ferido, console, exorte. Fortaleça o que está fraco, cansado
e abatido. Exorte. Com toda longanimidade, com toda paciência, com ânimo longo, não é curto não, mas com paciência, com longanimidade, exorta e doutrina. Você vai corrigir, você vai repreender, você vai exortar também, consolar, fortalecer, animar aquela pessoa que está abatida, que está fria, que está fraca na fé, que está pensando em desistir. Ao mesmo tempo que você vai corrigir, vai repreender, você também vai exortar, vai levantar o ânimo dessa pessoa com longanimidade e doutrina. Que doutrina? A doutrina de Cristo, as Sagradas Escrituras, aquilo que Jesus falou, aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele ensinou. Longanimidade, bondade, paciência, mas com doutrina. Não se deixe vencer pelo mal. Não altere o seu discurso. Mantenha-se firme, mas com longanimidade, com bondade, com amor, com compaixão. Não é corrigir e repreender para acabar com a pessoa. É corrigir e repreender visando o seu bem. Deixe ela perceber que essa correção e essa repreensão é fruto do amor. E não de raiva, não de ira, não de ódio, mas é o amor. O amor nos motiva. O pai e a mãe que ama o seu filho, ele vai corrigir. Aquele que não ama, deixa solto, vivendo do jeito que bem entende. E a Bíblia diz que o pai e a mãe que faz isso é porque não ama. E ele compara com Deus dizendo, porque Deus repreende e corrige aquele filho a quem ama. Então, se você está vivendo sem correção, se você está vivendo sem repreensão, sem ensino, cuidado. É porque você não é filho. Porque se você é filho de Deus, como você afirma, e está vivendo no erro, vai vir a repreensão, vai vir a correção, tem que vir. Se não vem, se você está muito bem, confortável no seu pecado, não está sendo repreendido, é porque não é filho. Então, entenda-se com Deus, converse com Deus, vá em oração. É algo que precisa ser tratado com urgência. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, o ensino saudável, não suportarão, não quero ouvir isso, para de falar disso, não quero, não suportarão, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, de pastores, de coaches, segundo as suas próprias cobiças, buscando aqueles que falam e pregam aquilo que eles querem ouvir de acordo com as suas cobiças, não aquilo que eles querem, que eles precisam ouvir, mas o que eles querem ouvir. Como sentindo coceira nos ouvidos. Novidade, eu quero novidade. Esse evangelho que está sendo pregado há 2000 anos, eu quero novidade. Eu estou sentindo coceira nos ouvidos, eu quero ouvir coisa nova. Como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão. Não quero.
A mentira é mais palatável, mais saborosa. A mentira da serpente é o dizer, não, você não vai morrer, pode comer. Deus falou que vai morrer, não vai morrer não, pode comer. Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual. É isso, essa mesma coceirinha que Eva sentiu, nós sentimos. Coisas novas. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao quê? Fábulas. Fábulas. Fantasias. Vão se desviar da verdade, do verdadeiro evangelho, para ouvir fábulas, historinhas. Tu, porém, você, eu, sejamos o quê? Sóbrios, não vivendo como embriagados pelo vinho desse mundo, mas com sobriedade. Em todas as coisas, quer espirituais, quer não, que possamos discernir. A pessoa que está sobre o efeito da bebida, do álcool, da droga, ela não tem discernimento do perigo, não tem discernimento do que está fazendo, do risco que está correndo. A pessoa que está espiritualmente embriagada, a mesma coisa, ela não se dá conta que a vida eterna está em risco, que ela está embriagada pelas fábulas, pelas mentiras, pelas palavras doces e agradáveis da serpente. Tu, porém, meu irmão, minha irmã, sejamos sóbrios em todas as coisas. Nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no namoro, no noivado, no casamento. Sejamos sóbrios. Sejamos pais e mães sóbrios. Filhos sóbrios. Líderes sóbrios. Sejamos cristãos sóbrios. Em todas as coisas. E aí ele diz, suporta as aflições. O cristão vai passar por aflições? Vai. Não é novidade nenhuma, só ler a Bíblia. Então ele está falando para Timóteo, suporta as aflições. E Paulo sabe bem do que está falando. Paulo sabe o que é suportar as aflições. Então, Timóteo, siga o meu exemplo. Ou melhor, siga o exemplo de Cristo Jesus, que suportou as aflições por amor a nós. Seja sóbrio, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? Qual é a missão de um evangelista? Evangelizar. Pregar a palavra, faz o trabalho de um evangelista. Mesmo sem título. Não precisa de título para evangelizar. Basta abrir a boca e falar a respeito das Escrituras, de Jesus, do amor dele, do seu sacrifício. E aí você está evangelizando, com palavras e também com ações. Com o teu comportamento, com a tua postura, com as tuas atitudes, você também evangeliza. Mesmo sem falar, as pessoas veem um comportamento diferente.
você está evangelizando. As pessoas vão ver a diferença, vão querer saber qual é a diferença. A diferença é Cristo. Ela vai dizer, mas eu conheço outros cristãos, mas não são assim. Porque não estão sóbrios. Precisamos evangelizar. Suporta as aflições, as calúnias, as perseguições, as injustiças, as mentiras. Suporta. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério, aquilo para o qual você foi chamado. Para quê? Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Por que Ele deu sua vida por você e por mim? Para cumprirmos com o nosso ministério. O nosso ministério é falar do seu amor. Assim como outros falaram do amor de Jesus para você, para mim, e fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, cumpre a nós, cada um de nós, fazermos o mesmo, como forma da nossa gratidão, do nosso amor para com Deus. Guarde essas palavras, mais do que guardar, que Deus possa nos ajudar a colocá-las em prática. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Todas as vezes, Senhor, que nos colocamos diante da Tua palavra, há ensinamento, aleluia, a correção, a disciplina, a repreensão, mas também a exortação. Somos consolados, somos fortalecidos, somos animados, somos orientados. Graças te damos, Senhor. E contamos e pedimos, Senhor, com a Tua doce presença nas nossas vidas. Sempre que pararmos, Senhor, para estudarmos as Sagradas Escrituras, ou ouvirmos uma mensagem, uma pregação, um louvor, que estejamos com os nossos corações abertos a sermos ensinados, instruídos, disciplinados por Ti. Oh Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os meus irmãos, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançá-los, e não me desampare também, Senhor. Aquele que precisa ser corrigido, que seja, que precisa ser repreendido, que seja, Senhor, para o bem da sua própria vida. Que sejamos sóbrios, que possamos cumprir com a nossa missão, com o nosso dever, mas não como um peso, não como um fardo, mas com alegria, com gratidão, com amor. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém. Você pode cantar isso? Declarar que você precisa da presença de Deus em ti? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça
assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Declare isso. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos, Senhor, da sua presença. Precisamos, Senhor, viver contigo. E por isso, ó Pai, se há algum erro, se há algum pecado, se há, Senhor, algum caminho mau nos nossos corações, Senhor, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Porque queremos viver para Ti, precisamos de Ti, mais do que o ar que respiramos, Senhor. Tu és tudo para nós. Que estejamos, Senhor, com o coração disposto a Te obedecer, com o coração verdadeiramente arrependido, um coração contrito diante de Ti, Senhor. Obrigada, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez ouvindo a Tua palavra. Que possamos, Senhor, ter o discernimento e que essas palavras, elas não fiquem apenas no ar, mas que elas possam nos preencher, tocar o nosso coração e que possamos verdadeiramente, Senhor, seguir a Tua palavra. Que possamos verdadeiramente sermos transformados em Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo, Pai. Leva a Tua igreja guardada e protegida por Suas mãos. E que possamos, Senhor, resplandecer a Sua luz. Que as pessoas, Senhor, se sintam atraídas por Ti através do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu poderia estar em qualquer